Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos juntos para a glória de Deus e nós queremos então meditarmos no capítulo 24 de Mateus, que a NVI traz o título como O Sinal do Fim dos Tempos. Eu lerei dos versículos 1 ao versículo 12. Acompanhe comigo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Estamos aqui diante de um texto que mostra um momento íntimo de Jesus com os seus discípulos, quando muito provavelmente o Senhor Jesus estava um pouco triste, abatido, resolve caminhar com eles se dirigem ali para o Monte das Oliveiras, um local alto, onde havia quase uns 900 metros de altura, onde poderiam avistar o grande templo. Então os discípulos começaram a falar-lhes sobre o templo, e o Senhor Jesus diz para ele: vocês estão vendo esse templo? Olha aqui, haverá pedras sobre pedra, todas elas serão derrubadas. E a partir deste momento cria um sentimento de curiosidade na vida dos discípulos, e eles fazem pelo menos 3 perguntas nesse versículo 3 ainda, quando acontecerão essas coisas? É a pergunta sobre o templo que seria destruído. Segundo, qual será o sinal da tua vinda? E terceiro, e o final dos tempos? Então o Senhor Jesus, ele começa a falar, aonde a sua fala ela pode contemplar tanto alguns momentos sobre a destruição de Jerusalém nos anos 70, isto é, 40 anos depois, mas ele também fala sobre o final dos tempos. Aliás, ele apresenta 7 sinais sobre o final dos tempos, e o fim dos tempos começam desde da ascensão de Jesus, do início da igreja, e eles vão se intensificando cada vez mais. Vejamos quais são eles. O primeiro é o falso Cristo. Mesmo dentro daquela geração, houve vários falsos cristos que vieram dizendo ser então o Messias, e conduziram muitos a frustrações e à morte. Esse foi o primeiro sinal. Vejam que esta ação ela se intensifica, e mesmo em nosso tempo, em alguns tempos atrás, alguns séculos e algumas décadas atrás, sempre aparece um falso Cristo, dizendo ser o Cristo, dizendo ser o Messias.
certo? O segundo sinal são guerras e rumores de guerras. Então, nesse momento, então, nós percebemos que um dos grandes sinais é que nação se levantará contra nação, reino contra reino, e rumores de guerra é saber que virão guerras, possibilidades de guerras iminentes. E desde então da igreja primitiva nós podemos perceber guerras e mais guerras. O terceiro sinal é que haverá fomes. Nas versões de outros evangelhos nós veremos também a pestilência, as pestes. Então este é um grande sinal também, momento que sempre após guerra há um momento de recessão muito grande, não há comida, há muitas mortes, e o sistema de saúde ele cai vertiginosamente, então surgem pestes, contaminações e assim por diante. Esse é o terceiro sinal. O quarto sinal são os terremotos que desde os tempos de Jesus nós temos visto em vários lugares, várias documentações. O quinto sinal seriam as perseguições. A perseguição dos cristãos sempre existiu, em algum momento ela é intensificada. Não estou falando de perseguição dos judeus, também houve, certamente houve muitas, mas há também perseguição de cristãos, condenados à mortes, odiados por todas as nações. Essa perseguição ao cristianismo é também um sinal da vinda de Jesus. O sexto grande sinal são os falsos profetas. O texto vai dizer: numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Irmãos, o que nós mais vemos hoje são falsos profetas. Você liga a televisão e você vê tantas ofertas e tantas ofertas. É o mercado da fé, como eu já tenho dito, né? Então são pessoas que não pregam a cruz de Jesus, não pregam a salvação por intermédio de Jesus, mas pregam prosperidade e têm outros objetivos, porque são falsos profetas. E volto a dizer o que eu tenho dito: falsos profetas não surgem só de igrejas neopentecostais, neo-ortodoxas, não, mas de igrejas históricas, né, de pessoas que vieram de sérios seminários, hoje são falsos profetas e que estão enganando muitos, não poucos. E o sétimo sinal é o esfriamento do amor, que a gente já tem visto tanto. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E aí então ele conclui dizendo que o evangelho do reino será pregado ao mundo inteiro, então virá o fim. Nós temos várias lições sobre esta fala introdutória, porque tanto o capítulo 24 como o 25, né, que é chamado de pequeno apocalipse, ele vai acrescentar outras questões e parábolas que falam a respeito do final dos tempos. Eu quero aqui ressaltar pelo menos 4 lições. A primeira delas é o seguinte: tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador e, portanto, não confie em promessas tolas. Você precisa se firmar em Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus. Ter a certeza absoluta da sua salvação, que é dada por intermédio do seu Espírito. Essa é a primeira recomendação, a primeira lição. Sabe por quê? Porque muitos se envolvem muito mais com a religião do que com o próprio Deus. Muitos se envolvem mais com cargos denominacionais do que com o próprio Deus. Muitos se envolvem com muitos ativismos dentro da igreja do que com o próprio Deus. Então tenha isso bem claro no seu coração. Tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador e não confie em promessas tolas. A segunda lição: permaneça firme na rocha que é Cristo e não tenha medo de nada. Meus queridos, não tenha medo de nada. Se Satanás usa uma das suas estratégias, é impregnar o medo na vida e no coração das pessoas. Não tenha medo de pandemia, não tenha medo de guerra, não tenha medo de fome, não tenha medo das pessoas, não tenha medo de perseguições, não tenha medo de políticos. Tenha medo de Deus e, consequentemente, do pecado, que pode, então, obstruir o seu relacionamento com Ele. Mas fique firmado na rocha, no seu evangelho, na sua palavra, e não tenha medo de nada. Eu peço isso no temor do Senhor, que você tire esse medo do seu coração e confie em Deus. Em terceiro lugar, a terceira lição é que você precisa se exercitar na piedade
e ser um exemplo de amor. Uma das marcas do nosso tempo é o esfriamento. E nós precisamos ser um exemplo de amor, como as prerrogativas lá da carta de Paulo ao pastor Timóteo. Então, exercite na piedade, seja um exemplo no amor. Então, ame as pessoas, ame e ame as pessoas. Satanás vai querer que você odeie as pessoas, principalmente aquelas que te fazem mal. Mas você precisa ter um espírito de compaixão, de misericórdia, de amor, a partir do seu lar, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, as pessoas do seu condomínio, da sua comunidade, amá-los. Não importa se eles são cristãos, se eles não são cristãos, se são de alguma seita, o que forem, ame as pessoas, ore por elas, perdoe elas. A verdadeira marca do cristão é o amor, como nós aprendemos no resumo do Decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E finalmente, a última lição: persevere em Deus e em sua palavra. A gente percebe que, enquanto haja a doutrina da perseverança dos santos, isto é, os verdadeiros crentes perseverarão, nós temos uma responsabilidade pessoal, que é nos firmar na palavra de Deus. Não fique trocando a palavra de Deus por qualquer ferramenta. Não existe. É a palavra de Deus que vai te dar a sustentação. A palavra de Deus está acima de homens. A palavra de Deus está acima da igreja. A palavra de Deus é verdadeiro nutriente, vitamina, vacina. É alimento para a nossa alma. É o que vai fazer-nos permanecer. É a palavra de Deus. Então persevere na palavra de Deus. Se alguém disser alguma coisa, aonde está isso na palavra de Deus? Então, portanto, nós enfrentaremos esse momento apocalíptico, esse momento que Jesus está às portas. Então, tendo Jesus como único e suficiente Salvador, permanecendo firme em Cristo, na rocha, sem ter medo de nada, sendo um exemplo de amor às pessoas e perseverando em Deus e em sua palavra. Vamos orar? Curva a sua fronte, fecha teus olhos, quero orar por você. Pai de amor e de imensa bondade, nós te louvamos, ó Deus, por este momento tão precioso da história que estamos vivendo. Nós te louvamos pelas tribulações, porque ela se torna também a manifestação da tua graça, porque nós sentimos o teu sustento, a tua forte e poderosa mão sobre nós. Ó Senhor Deus, dá-nos a alegria da salvação. Ó Deus, remove todo o medo do nosso ser. Ajuda-nos, ó Deus, a firmarmos completamente em Tua palavra, Deus. Santifica-nos na verdade e ajuda-nos a sermos um exemplo de amor. Apresento diante do Teu altar todos que estão nos acompanhando agora. Que o Senhor os visite em qualquer tempo que estão participando desta devocional. Que o Senhor abençoe e os fortaleça e que eles desfrutem da Tua salvação a partir de já, no encontro certeiro, verdadeiro com o Senhor Jesus. E é o nome de quem oramos, para o louvor da Tua glória oramos. Amém. Amém, queridão. Deus o abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Forte abraço.